Bom, olha, estamos de volta e agora a ideia é a gente falar sobre o hábito de colocar o emprego à frente de sua carreira e supervalorizar o expertise. Esses hábitos, eles normalmente andam de mãos dadas, porque quando a gente fala em colocar o emprego à frente da nossa carreira, é quando basicamente a gente está devotando tanta energia e tanto do nosso tempo em fazer um trabalho bem feito, olha ali, a perfeccionismo de novo, que a gente se esquece de focar quais são os próximos passos, né? Onde que a gente quer ir a partir daqui e o que eu tenho que fazer para chegar lá. E, ao mesmo tempo, quando isso aí anda junto com essa coisa de supervalorizar a expertise, que também tem muito a ver com a armadilha da perfeição, que é aquela coisa de eu querer ser um expert em tudo que eu faço, né? Então, na hora que eu quero ser um expert em tudo que eu faço, eu gasto toda a minha energia nisso também. Eu não consigo olhar para frente, eu não consigo olhar para o próximo passo. Além disso, quando eu quero começar a ser esse expert, eu acabo não dando oportunidade para outras pessoas crescerem. E eu acabo não tendo quem coloque no meu lugar. Então, eu acabo não tendo como dar esses próximos passos. O que você acha desses dois atos, Maria Fernanda? Fala um pouquinho sobre eles para a gente aqui. O que você viu acontecer aí ao longo das carreiras, tanto sua como de outras mulheres? O que eu vejo é, por exemplo, realmente, qual que é a diferença de carreira e o atual emprego? Muitas mulheres, elas se minimizam, entendendo que a carreira dela é o atual trabalho que ela realiza. Entendi isso. Então, para começar, para mim, as duas grandes dicas com relação a esses hábitos, primeiro é propósito e talento. Então, por exemplo, qual que é o teu propósito profissional? Muitas mulheres optam por ter filhos em vários momentos da carreira, pensam, será que esse é o melhor momento de ter filho? Será que eu espero? Será que eu caso agora? Será que eu espero um pouquinho? Acho que se eu tiver filho agora eu não vou ganhar aquela promoção, ou vão me segurar aqui, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque é um dos momentos que a mulher entra em conflito sobre qual o propósito da carreira delas, né? Quando você sabe qual que é o propósito da tua carreira, você equilibra melhor a tua vida profissional e a tua vida pessoal. Lembrando, né, que nós não somos avatares, né? Sim, A exatamente. Maria Fernanda não acorda, pega um avatar e vai lá para o escritório. Daí ela volta, daí pega outro avatar e vai para a academia. Não, somos uma pessoa, só uma pessoa. E eu acho muito cruel com as pessoas dizer assim, ah, você tem que ser um aqui, outro lá, outro lá. Isso é crueldade. Mas voltando à questão do propósito, quando você tem esse propósito da sua carreira profissional, esse propósito vai permear várias trabalhos ou empresas ou atividades que você exerce profissionalmente ao longo da tua vida. E esse propósito é o teu norte que vai ajudar você a fazer escolhas profissionais, como vou trabalhar numa empresa, ou vou ser empreendedora, ou vou trabalhar em casa meio período. Sem propósito, você não tem como se desenvolver na sua carreira de uma maneira, digamos, sustentável. Né? E talento, por que eu estou dizendo talento? Porque quando você sabe o teu talento, Ah, isso ajuda a diminuir o hábito da overvalue your expertise. sim. Porque você sabe que o teu talento é aquele que te diferencia de outros profissionais, é aquilo que é aquela pitada tua que muda aonde você vai, onde você trabalha. Quando você tem noção do talento que você tem, dos talentos que você tem e do valor que você agrega no determinado trabalho, né, que você está realizando, você não fica neurótica querendo saber tudo nos mínimos detalhes, porque você não precisa, entende? Então, eu tive o prazer de trabalhar com outras líderes, gestoras, mulheres, em que eu percebia qual que era o meu diferencial e claramente qual que era o ponto forte, o diferencial delas. E é muito saudável você trabalhar assim, porque como gestora, na equipe que eu trabalhava, eu
eu aportei o meu diferencial. E quando vem outros líderes, isso é positivo, porque cada líder tem um diferencial, então a equipe vai se desenvolvendo melhor. Porque você não é um centro que você vai suprir. Aí vem um pouco do nurturing, às vezes, da mulher. A equipe ou as pessoas que reportam para você, elas não são uma criança com um cordão umbilical onde você vai dar todas as necessidades daquela equipe, né? E isso para o filho também. Tem toda a razão. E isso é interessante porque na hora que você só vê o seu momento na frente, você só olha para aquilo, você esquece de olhar para o seu futuro, né? Você esquece de amarrar e ver o que eu estou pensando. E isso que você falou de propósito tem todo sentido, porque e o propósito seu de carreira, ele tem que estar alinhado com seus valores, ele tem que estar alinhado com você como pessoa, como você falou, a gente não é avatar. Não tem como dizer, olha, os seus valores na vida pessoal são esses daqui, e o seu propósito na vida profissional é um outro completamente diferente dos seus valores. Isso aí vai fazer com que em algum momento você se quebre, em algum momento você somatize, passe mal, tem alguma coisa, isso não é saudável. Então, a ideia é que você como mulher, né, que é nós como mulheres, que a gente saiba quais são nossos valores. Dentro desses valores, ok, esses são meus valores. Então, com esses valores, qual é o meu propósito em carreira? Que é o meu propósito, né, como vida, e aonde que minha carreira se encaixa. E dentro da minha carreira, o que eu vou fazer? E aí eu vou olhar para o futuro, eu vou olhar o que eu vou fazer, como é que eu preparo as pessoas, onde que eu deixo elas prontas para elas poderem caminhar sozinhas. Então, isso são coisas que a gente tem que fazer. Quais são nossas fortalezas? A gente tem fortalezas, obviamente, elas podem mudar ao longo do tempo, mas a gente tem um grupo de fortalezas que são só nossas. Como é que a gente emprega essas fortalezas? Então, são coisas que a gente tem que parar, tem que entender, para poder olhar e falar, ok, né, vamos olhar. E eu vou corrigir o meu termo. Não é que a gente tem. A gente deveria, para a gente poder viver melhor, para a gente poder viver mais leve, mais tranquilo, se a gente tem um propósito de carreira alinhado com os nossos valores, se a gente conhece nossas fortalezas, nosso dia a dia fica muito mais tranquilo, né? Ele fica muito mais leve, ele gasta muito menos energia. Ah, a gente tem que fazer isso? Lógico que não. É uma opção. É uma opção que eu posso ter, vou fazer isso ou não. Eu posso optar, não quero fazer, quero continuar vivendo um ambiente mais conturbado. O que a gente está sugerindo para vocês é que vocês olhem e falem, putz, espera um pouquinho, quais são meus valores mesmo? Nossa, tá ok, esses meus valores. Qual é o meu propósito profissional? Ah, esse aqui. Quais são minhas fortalezas? Como é que eu gero, como você falou, Maria Fernanda, muito bem, o equilíbrio, né? Como é que eu faço um equilíbrio sobre tudo isso? É porque é impossível uma pessoa ser boa em tudo. Não. É aquilo que a gente falou, da armadilha da perfeição, né? Que a gente pode cair também, né? Perfeccionismo e overvalue your expertise é um tiro no pé. Sim. Você se faz refém de você mesma. Sim. Você se mata. Porque você não tem tudo. Você não tem, e você não é, e você nunca vai ser. Então, entra aquele ciclo de frustração. E você está se colocando em uma situação que não tem como você ganhar. Você criou uma situação onde você vai perder, porque você criou uma situação que é impossível, não é só você, qualquer um, é impossível qualquer pessoa ganhar, e você mesmo criou. E aí você criou, você vai estar sempre sentindo que você está devendo alguma coisa, né? Obviamente, isso também leva em você não reivindicar conquista, porque você acaba não acreditando que você tem conquista, porque você não conseguiu ser perfeito em tudo, que foi um objetivo que você colocou lá, que é um objetivo completamente inatingível. E quando você viu, você colocou. Então, acho que isso aí como você falou, é cruel, mas, como você disse, primeira coisa é a gente parar e ver. Gente, nós não somos perfeitas, tem coisas que são talentos que a gente tem coisas que a gente vai olhar. E a gente consegue fazer se assim quiser. Eu acho que uma das coisas que eu trabalho muito com profissionais é carreira, né? Principalmente com mulheres que optaram, eu tenho um trabalho com algumas mulheres que optaram por dar uma parada, né, como eu falo, na carreira, para cuidar de criança pequena e depois voltar. E eu acho muito engraçado, porque eu ouço muito delas falarem coisas assim, ah, não, porque agora eu quero voltar ao trabalho, porque eu estava cuidando só dos filhos. E eu falo assim, gente, espera aí, como é que você vai voltar ao trabalho? Você vai voltar a trabalhar para uma empresa, porque você cuidar de uma criança é trabalho também, dá trabalho. É um esforço físico, é um esforço mental, e muitas vezes a gente se minimiza.
Quantas mulheres eu vi se minimizar, porque começa a dar desculpa de por que deram uma parada na parte da cadeia executiva para ficar se dedicando ao filho, como se isso fosse ruim, como se isso fosse um pecado. Gente, a gente tem que parar, não é assim. Eu não posso supervalorizar meu expertise lá no ambiente de trabalho executivo. E aqui, como mãe, como esposa, né, como mulher, isso faz parte de um trabalho diário de o quê? De estar focado nos meus valores, de estar gerando valor para a sociedade, de estar gerando valor para as pessoas em volta. Então, isso são coisas que a gente tem que começar. Minha ideia é que a gente ajude as mulheres a começar a pensar nisso também. Né? Que, cuidado, o trabalho não é só você estar trabalhando numa empresa. Quando você está cuidando de uma casa, você está trabalhando. Quando você está cuidando de uma criança, você está educando uma criança, você está trabalhando. Quando você está ajudando o seu significant other, né, na carreira, né, da pessoa, do seu parceiro, da sua parceira, você está fazendo um trabalho de ajudar essa pessoa. Então, tudo isso é, né, trabalho. Tudo isso é coisa que você está crescendo. E aí, o que você acha disso que eu acabei de falar, Maria Fernanda? Faz sentido? Faz. Tanto que existem pesquisas, né, que fazem cálculos de quanto a mulher trabalha por semana versus o marido, enfim, e realmente a gente acaba não colocando isso como se fosse um trabalho. Justamente porque minimiza. Tem um forte propósito atrás disso. Sim. Um forte propósito nas mulheres que decidem ser mãe, nas pessoas que decidem se casar. Então, não é visto, às vezes não é visto como um trabalho. E por isso que você falou, é tão importante você ter esse propósito, ter esse valor, esse propósito alinhado. Acho muito legal essa tua ideia. Um valor e um propósito para você deixar isso e ir para um escritório, ou ir para a tua empresa, ou abrir o seu empreendimento, ou, né, whatever you decide. E outra coisa que você falou no começo do vídeo, eu achei muito importante, principalmente para as líderes, né, para as gestoras, à medida que você quer fazer tudo, saber de tudo, e você tira a oportunidade das pessoas se envolverem. Exatamente. E como que você se considera sendo uma líder, tirando as oportunidades dos outros se desenvolverem? Boa pergunta, para a gente deixar no ar aqui. Uma boa pergunta, eu acho que é uma excelente forma da gente, inclusive, encerrar esse vídeo aqui. É isso aí, gente. Se você está escutando a gente aqui, se você é uma líder, pergunta: como é que a sua equipe se desenvolve? Se é você que está preocupado em fazer tudo, em saber tudo e ser a expert em tudo aquilo que o time tem que fazer. Uma pergunta, né? Se você quiser, manda e-mail para a gente começar a trocar uma ideia em relação a isso. Maria Fernanda, de novo, foi um prazer ter você aqui. No próximo vídeo, a gente vai estar falando dos últimos 4 hábitos, que é construir ao invés de usufruir de relacionamentos, não recrutar aliados desde o primeiro dia, minimizar e maximizar. Até lá, mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Obrigada. Tchau, obrigada, querida. Tchau, tchau.